Tem gente que sai pra academia já comendo uma banana. De repente você tem que se alimentar com uma certa antecedência também. Não sei o horário que você vai malhar, enfim. Vamos mudar de assunto porque hoje eu estou recebendo no meu estúdio a nossa querida Andressa Noberto, que é nutricionista. E ela veio hoje para falar sobre o consumo excessivo de sal, os impactos na nutrição infantil. Porque tudo é bom começar logo na infância, né? E aí, de uma certa forma, falando da infância, a gente já deixa também que os adultos, né, os adolescentes e adultos já fiquem atentos. Porque se você tem esse cuidado logo com uma criança, ela já vai entrar numa educação alimentar. E isso é maravilhoso, né? Assim como as pessoas dizem, né, costumam dizer que o carboidrato muitas vezes é considerado um vilão nas refeições, o sal não é diferente. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com ela agora aqui no nosso estúdio. Primeiro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar te recebendo para a gente falar sobre esse assunto, né? Que muitas vezes as pessoas não entendem. É interessante até, a gente vai falar sobre isso, que as pessoas fiquem atentas quando forem aos supermercados, quando você tiver que comprar aquilo que agrada muitas vezes seu filho, né? Para que você não entre nessa história do sal, do sódio. E aí a gente já começa logo chamando a atenção das pessoas, principalmente quando o assunto é lanches. Não é fácil alimentar criança. Essa é a verdade. Elas têm várias fases, né? Tem momentos que elas comem bem e tem momentos que elas não comem tão bem assim. E se tem algo que fica preocupante ali na cabeça de uma mãe, é um filho não comer direito, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. É uma alegria estar aqui falando sobre o assunto que eu sou apaixonada, que é a alimentação infantil. Eu costumo falar que a alimentação infantil ela vem bem antes, na programação da mulher que quer engravidar. Olha só. É importante a mulher se preparar para engravidar. E durante a gestação também ter uma alimentação saudável e uma suplementação individualizada adequada. E na alimentação infantil, que começa aos 6 meses, com a introdução alimentar, é muito importante que todas as mães tenham esse cuidado e vá ao nutricionista materno-infantil, para ela estar bem informada ao iniciar a introdução alimentar do seu filho. Quando a gente fala das crianças, eu acho tão interessante você falar, realmente você ama o que você faz, do cuidado que essa mulher que pretende ser mãe já tem que ter com a barriguinha, com o bebê ali na barriguinha. A alimentação dela vai influenciar também no desejo dessa criança na infância? Vai. Nossa! Para tu ter noção, o que a mãe que está amamentando está comendo, passa para o leite e passa para a criança. Acontece às vezes, Andressa, das pessoas dizerem assim, meu filho não gosta de tal comida de jeito nenhum. Eu já fiz de tudo para que ele goste, mas ele não tem quem faça. Se eu não colocar um pouquinho de açúcar, se eu não colocar um pouquinho de sal, ele não se alimenta. Gente, é dele. Não tem pessoas que dizem assim? Mas isso é mito. É mito, né? Ó, a recomendação é que a criança só consuma sal a partir de 1 ano de idade e açúcar a partir de 2 anos de idade. Isso é de extrema importância. O sal, verdadeiramente, como as pessoas costumam dizer, chamado vilão, ele é inimigo realmente de uma alimentação saudável? Ó, o sal, ele é importante todo mundo consumir, criança a partir de 1 ano de idade. Porque o sal, ele tem 40% de sódio, né? E a gente precisa disso. Só que o sal, em excesso, ele é extremamente prejudicial. Quando a gente fala de benefícios para o organismo com o sal, o que seria excesso, principalmente para uma criança, e o que seria interessante a mãe evitar? Certo. Em relação ao consumo de sal, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela diz que a gente só deve consumir 5 gramas durante o dia, só que o brasileiro consome praticamente o dobro. Criança que consome muito fast food, carnes embutidas, alimentos industrializados ultraprocessados, consome isso em extremo excesso, né? Então, o ideal é ter a alimentação mais natural possível. Por isso que eu sempre bato na tecla de a introdução alimentar ser bem feita. A introdução alimentar, ela dura dos 6 meses até 2 anos de vida. Não é só nos 6 meses. Então, é um processo, é uma apresentação da alimentação para o bebê. Andressa, a gente sabe que a maior luta das mães hoje é na hora de levar um filho para a escola. O que ele vai levar como lanche? Porque, assim, a maior parte da manhã a criança está onde? Na escola. Sim. E a gente sabe que muitas crianças têm dificuldade no café da manhã e elas vão sentir fome lá na hora do lanche. Existem algumas crianças que têm 2 lanches na manhã dentro da escola. Sim. Às vezes vão sair bem mais tarde e a gente sabe que, infelizmente,
até as grandes escolas da nossa capital. Eu digo isso porque eu já vi. Sim. E eu tenho propriedade para falar. Praticamente é raro você ver uma lanchonete com lanches de qualidade para servir essas crianças. Qual seria a dica para as mães que vão mandar seus filhos para a escola? O que ela poderia levar e o que teria que ter menos sódio, menos sal? A dica que eu dou sempre é uma porção de frutas, sim, snacks saudáveis, castanhas, amendoim, e sempre preparar uma refeição feita em casa, lanches caseiros. Porque a gente tem um controle de ter só alimentos saudáveis e que a criança com certeza vai gostar. Tudo é uma questão de se organizar durante a semana para ter sempre esses lanchinhos saudáveis feitos em casa que a gente pode congelar e ajudar na praticidade do dia a dia. E o contato, o mínimo contato que a criança tiver com alimentos industrializados é melhor. Hoje em dia a gente tem opções industrializadas de boa qualidade, que tem menos sódio, que tem menos aditivos, menos açúcar, a gente consegue encontrar. Mas a minha dica principal é que as mães preparem essas refeições, esses lanchinhos em casa e que bote na lancheira e leve para os seus filhos. Por exemplo, no caso, a gente tem os beijus, sim, sim, a gente tem as carnes que podem ser feitas em casa. Exatamente. Né? Porque assim, hoje necessariamente você não precisa comprar algo que já está ali pronto no supermercado. Você mesmo pode fazer de forma bem natural. Às vezes a gente vê os nuggets da vida e tem alguns que você pode fazer dentro de casa. A gente pode fazer os nuggets caseiros. Sim. Botar legumes, nuggets de frango com cenoura, preparar com beterraba. Exatamente. Né? Muffin de legumes. Tudo a gente pode fazer. A gente pode fazer açúcar de cacau ou bolinho de cacau sem açúcar, entendeu? Tudo isso é possível fazer. Basta se preparar e ter a informação correta para programar a lancheira do seu filho. Andressa, quando a gente fala de sal, a gente lembra do sódio e é muito importante a gente abrir os olhos das mães e dos pais que estão assistindo ao nosso programa. Certo. O sódio, ele costuma nos enganar estando aonde? Olha, fast food tem muito sódio. Você nem tem a sensação de que tem sal ali, né? Biscoito de água e sal, que muita gente jura que é saudável, tem muito sódio. Biscoito doce tem muito sódio. Quase tudo, né, Quase Andressa? tudo. Pão, aquelas bisnaguinhas, muito sódio. Macarrão instantâneo, muito sódio. Como a gente pode ser orientado, por exemplo, com aquele pão integral? O pão integral, eu prefiro que a criança consuma o pão francês. É mesmo? É melhor do que o pão integral. Muito mais saudável. E durante um bom tempo, Andressa, as informações eram pão francês, não, pão integral. E essa história da gente falar de dietas, falar do que é natural, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. O pão francês a gente pode colocar na dieta do seu filho e colocar fibras. Pode botar sementes de linhaça no ovo, sementes de linhaça no frango desfiado. E o que você fala das torradinhas de pão francês? É saudável, a gente pode regar com azeite de oliva extra virgem, colocar na airfryer e fica saudável. Excelente. Exatamente. E pode ir pro lanche também melhor dessa criança, do que a né? torradinha que a gente compra no supermercado, que é cheio de aditivos, de sódio, de açúcar, bem melhor. Pronto. E aí a gente vai chamar a atenção das pessoas na quantidade. Por exemplo, meu filho vai ficar até mais tarde na escola. Vai levar aquelas frutas. Se for fazer, por exemplo, a salada de fruta, evitar aquele tal do leite condensado, exatamente, evitar determinadas coisas que dizem que dão sabor às frutas. Não precisa, né? Não precisa. O máximo que a gente pode colocar na salada de fruta é um pouco de suco de laranja natural para conservar mais. A gente pode colocar isso. Você tinha falado, Andressa, de que eu estava agora há pouco conversando com ela antes da gente bater esse papo, que o sal nos passa uma sensação de sabor. E aí você falou algo que me chamou a atenção. Que a gente não precisa tirar o sal, a gente só deve consumir ele de forma moderada e a gente pode colocar aqueles temperinhos naturais para temperar a comida, que fica uma delícia e intensifica o sabor da comida. Hoje dentro do mercado tem vários tipos de temperos. Sim. Uma infinidade de marcas de temperos. E às vezes as pessoas querem ter mais praticidade, acabam comprando esses produtos e acham que estão levando saúde para dentro de casa. Isso é um engano? Eles também contêm sódio? Contém sódio, mas em menor quantidade. Tempero industrializado pronto é uma coisa, tem aqueles temperinhos naturais, é totalmente diferente. Então, tempero natural a gente pode utilizar. Agora, tempero industrializado eu não recomendo. Faça em casa, né? Exatamente.
Pronto. E aí a gente vai também lembrar para você que está assistindo o nosso programa quais são os problemas que uma criança pode ter nesse excesso de sal. Ó, a criança que consome sal exageradamente, no futuro ela pode ter AVC, ela pode ser hipertensa, ela pode ter problemas cardíacos. Então, a gente trabalha com a nutrição materno-infantil preventiva. A gente não quer que as nossas crianças sejam adultos doentes no futuro. Então, é melhor a gente prevenir, ter uma alimentação da base bem saudável, bem natural, para no futuro ser um adulto saudável. Não sendo genético, né? Às vezes vem do pai, vem da mãe, a questão do colesterol alto. Sim. Se essa criança não tiver uma boa alimentação e ela tiver esse excesso de sal nessa alimentação, ela pode, no futuro, como adulto, ter problema de alto colesterol só por causa dessa alimentação? Pode. E eu te digo mais, não só no futuro. Hoje em dia eu atendo muitas crianças de 2, 3 anos com colesterol alto. Qual seria a dica, não só da alimentação, mas casar essa alimentação também com exercício físico? Porque antigamente não se falava em exercício físico para as crianças. Exatamente. Né? Hoje em dia as crianças estão cada vez mais em frente a telas. Então, tirar essas crianças de frente a telas, levar para fazer algum esporte, brincar no parque, fazer alguma atividade física é de extrema importância, junto com a alimentação saudável. A gente fala de alimentos, comer esses alimentos. E na hora da gente tomar esses alimentos, quais seriam os cuidados, por exemplo, com outros líquidos? Muitas vezes essa criança não bebe tanta água, mas o alimento também pode fazer com que essa criança sinta mais sede, de uma certa forma, ela nem está abastecendo esse corpo com água? Sim. Tem alimentos, por ter excesso de sódio, a criança vai sentir mais sede, né? Então a recomendação é a criança beber bastante água. E o suco, apesar do suco ser mais saudável do que o refrigerante, que é um vilão, que a gente sabe que o refrigerante é um vilão, mas também eu não aconselho beber bastante suco. Dá preferência mais a comer a fruta. Porque quando a gente tritura a fruta, a gente aumenta a frutose, que é o açúcar da fruta, e diminui as fibras. Então o mais saudável é água natural, a fruta e a alimentação natural. Durante muito tempo as pessoas falaram do macarrão instantâneo. Sim. Muitas pessoas dizem, não, o que traz problema para o macarrão instantâneo não é o macarrão em si, mas é o produtozinho que vai junto com ele. O que você fala a respeito dos dois? Não, os dois são vilões. Tanto o macarrão, a gente percebe que ele é doce. Aquele macarrão nem é macarrão de verdade. É mesmo? É um ultraprocessado. O macarrão instantâneo não é considerado nenhum alimento. É um ultraprocessado, né? Quer dizer, então os dois são, de uma certa forma, perigosos, né? Os dois são vilões. Se o seu filho gosta muito de macarrão instantâneo, a dica que eu dou é: compra aquele macarrão cabelinho de anjo e tempera com temperinhos naturais. Pronto. E tem muitos produtos que as crianças, às vezes, são acostumadas a comer, que são aqueles salgadinhos que estão lá estampados e que custam muito caro. Sim. E que, de uma certa forma, com certeza não vai trazer benefícios de saúde para a sua criança. A gente gosta, mas é complicado. E quem já comeu um? Todo mundo já comeu um. Mas a gente está falando de um. A gente está falando de vários. E aí a gente chama atenção para a questão das gorduras também, né? Gordura saturada, exatamente. Hoje em dia, nas embalagens já tem, né, alto em gordura saturada, alto em açúcar, alto em sódio, teor de sódio. Então, já dá para as mães já verem que esses alimentos não são tão saudáveis. Se o seu filho gosta muito dessas batatinhas, né, desses salgadinhos, a dica que eu dou é: faz a batata chips em casa, assa na airfryer, sem nenhum tipo de gordura. E pronto. Exatamente. Ela ama tanto cuidar e falar sobre esse assunto que eu queria que você deixasse algumas dicas e, ao mesmo tempo, pudesse alertar as mães e pais que muitas vezes você recebe no seu consultório e que você tem observado que deve se chamar a atenção desses pais relacionado ao sal, ao sódio, à gordura, esses produtos enlatados. Eu quero que você fique à vontade. Certo. Vamos usar. A dica que eu dou para a família é: a base alimentar do seu filho tem que ser uma alimentação natural, uma alimentação caseira. Que esses industrializados, que a criança tenha contato com ele o mais tarde possível, certo? Outro ponto importante que eu quero enfatizar aqui: uma suplementação individualizada. Porque muitas mães acham que só suplementar ferro e vitamina D até 2 anos de idade é o suficiente. Não é. O que eu recebo de paciente com ferritina baixa no consultório, pensando que só o ferro que a gente compra em farmácia, que é cheio de açúcar, de aditivo, tá sendo ok, e não está sendo ok. Muitas vezes substituindo por eles e deixando as frutas de lado, deixando as vitaminas de lado que você tem dentro de casa.
Além da alimentação equilibrada e saudável, uma suplementação individualizada também é muito importante. Bom. E se você tem dúvida, tem dificuldade, é normal. Por exemplo, uma mãe de primeira viagem, sim, ela encontra dificuldades. Às vezes você tem um segundo filho, você encontra dificuldade, porque cada filho é de um jeito, né? Exatamente, cada filho reage de uma forma. Sim. E aí você vai encontrar dificuldades, é nessa hora que você tem que pedir ajuda. Hoje a gente tem várias profissionais no mercado que estão nos ajudando de uma certa forma a ajudar nessa alimentação. E é normal você ter dificuldade. Cada filho age de uma forma diferente. Tem filho que gosta de comer mais, tem filho que não gosta de comer. E muitas vezes a mãe quer fazer milagre e acaba satisfazendo o desejo do filho. Exatamente. E também outra coisa que eu quero enfatizar que é muito importante nessa fase de introdução alimentar, as mães derem autonomia aos seus filhos, né? Porque ficam aquela colherzinha voadora pro filho comer. Isso aí acaba que atrapalha no progresso da introdução alimentar. Fica muito acomodado. Exatamente, a criança tem que aprender a comer. E o comer é aprendido, ninguém nasce sabendo comer. Pronto, gente, que dica maravilhosa. Então você ensina seu filho a lhe ajudar. Porque aí vai estar todo mundo se cuidando, né? Exatamente. Não fica aquela responsabilidade só pra mãe. Porque se ficar essa responsabilidade só pra você como mãe, o seu filho vai esperar você chegar pra ele se alimentar. Já imaginou? Aí não dá, né, Dulce? Sim. Então, assim, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Meu Instagram é @AndressaNorberto. Eu faço atendimento online, faço também atendimento presencial aqui na clínica Columim Pediatria. Pronto, então vamos cuidar das nossas crianças e tirar aquela ideia de que no ano tal nós vamos ter tantas crianças obesas assim. Vamos mudar essa ideia, né? A nutrição materno-infantil é a nutrição que previne doenças. Obrigada, tá? Continua.